Shalom, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Passando aqui para deixar uma palavra para a tua meditação no início dessa semana, que se encontra lá no livro de Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 26, que diz assim a palavra do Senhor: E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: Um homem inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer, ambos juntos até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-no no meu celeiro. Amém? Amados, nós temos vivido tempos difíceis e temos visto assim tantas barbaridades, tantos absurdos que o joio, né, que foi plantado tem feito. E às vezes você fica pensando assim e diz: Meu Deus do céu, como é que fulano tem crescido? Como é que tem aparecido? Meu Deus, que barbaridade que ele está fazendo com a palavra de Deus, ou ela está fazendo. Meu Deus, como pode isso? Será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não está reparando nisso que está acontecendo, o que estão fazendo com a tua palavra? Meu Deus, será que o Senhor não se incomoda que esse povo faça isso com a tua palavra e que haja de má fé, mentindo e colocando o nome do Senhor em vão? Aí essa palavra que o Senhor deixa aqui para nós nessa noite, nesse dia, diz: olha, que o joio não só vai aparecer, mas ele vai crescer. Você conhece pessoas que têm aparecido e que têm crescido, mas o Senhor está te dizendo: deixa crescer, deixa aparecer, para que se cumpra as Escrituras, para que se cumpra a palavra de Deus. Vamos ver muitas coisas ainda. Ele vai aparecer, sim, vai ter destaque até, vai ser colocado em posição de honra, mas não por Deus, e sim por aqueles que não têm conhecimento e não sabem fazer acepção e separação do que é profano e do que é santo. Aqueles que não vão saber fazer diferença entre o joio e o trigo. Então você tem se incomodado porque aqueles que estão plantados, até na congregação onde você está, até no meio cristão onde você está, e você tem se incomodado como é que fulano tem aparecido, como é que essa pessoa tem crescido tanto e tem aparecido. Mas o Senhor tá mandando te dizer nesse dia que deixa crescer, deixa aparecer, para que se cumpra as Escrituras. Mas tem uma grande diferença. Aquele que tem crescido, aquele que é para a glória de homens, é passageiro, é como uma fumaça que passa e que vai ser queimado no tempo oportuno do Senhor. E o que vale para a vida do trigo verdadeiro, daquele que tem buscado a face de Deus genuína, aquele que tem buscado a palavra do Senhor verdadeiramente, aquele que não compactua com mentira, com adultério, com engano. E muitas vezes você fica indignado. Como é que uma pessoa, né, que está plantado no meio cristão, se é que pode se chamar de cristão, como é que está plantado no nosso meio, como é que está plantado dentro das igrejas e tem feito tantas barbaridades, e tem adulterado, e tem mentido, e tem se prostituído nas entrelinhas, no oculto, no escondido.
Mas a Bíblia diz, a própria palavra do Senhor fala, lá em Deuteronômio, que as coisas ocultas ficaram para Deus, mas as reveladas para o Filho, os filhos, que somos nós, os servos. Então você tem visto coisas têm se revelado aos teus olhos proféticos, aos teus olhos espirituais, porque você discerne do que é espiritual e não do que é natural. E você tem visto espiritualmente as barbaridades que têm acontecido. Aonde o joio tem crescido, tem aparecido, tem se multiplicado. Porque a própria palavra do Senhor está dizendo aqui que ele vai aparecer, que ele vai crescer, que ele vai se multiplicar. Mas tudo isso é para a perdição. Tudo isso é para a glória de homens. Tudo isso é passageiro. Mas o trigo, aquele que não negocia a sua primogenitura, aquele que não negocia os seus valores, aquele que não negocia os seus fundamentos, o seu alicerce na rocha inabalável, nos fundamentos corretos, na santidade, aquele que não negocia, o Senhor passa para te dizer aqui, continua, permanece firme. Não fica atrás de glória de homens, não. Procura somente agradar ao Senhor. Porque o galardão de Deus, ele é eterno. Mas o galardão de homens se acaba e vai ser queimado. Mas você que é trigo, você que não tem negociado os teus valores, você que tem procurado o que é verdadeiro, o que é real, a palavra, o Senhor está dizendo que vai te ajuntar nos celeiros dele. Tem um lugar de honra para a tua vida. Tem um celeiro do Senhor, um celeiro eterno, te aguardando, te esperando. Tem dupla honra, tem autoridade, tem revestimento de autoridade sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque o joio, ele não tem autoridade. Ele pode crescer, ele pode se multiplicar, ele pode ser, mas não tem a autoridade dos filhos. Não tem o lugar reservado do celeiro dos filhos. Então não se preocupa se o joio está plantado bem pertinho de você. Não se preocupa se ele está frutificando, se ele está aparecendo, crescendo. Deixa ele crescer, porque quanto mais ele cresce, quanto mais alto ele fica, maior é a queda. Maior vai ser o dia em que os ceifeiros, os anjos do Senhor, vai pegar esse joio, juntar em molhos. Sabe aquele dia que vai acontecer, aonde vai ser o molho todo junto para ser queimado? Assim será no dia do Senhor e está bem próximo. E tem honra e tem lugar de celeiro para você, trigo. Tem lugar de celeiro para você, filho e filha. O Senhor passa para te dizer nessa noite, tem lugar, filho, filho de honra, filho genuíno, filho que não negocia os fundamentos, filho que não negocia os valores do alto. Tem celeiro, tem lugar de livramento, tem lugar de separação, tem lugar de honra para a tua vida. Não se preocupa com o joio, porque passa. É passageiro. Vai se acabar. A aparência é de homens, não é para o Senhor. Não tem beleza de santidade e de aparência, aonde Deus, juntamente com o seu Filho lá do alto e sublime trono, olha e diz, eis aí o meu filho e a minha filha, em quem eu tenho prazer. Estas palavras o joio não pode ter do alto, mas estão sendo observados pelo alto, pelo guarda de Israel, que nem dorme e nem cochila. E no tempo do Senhor será ajuntado, queimado e lançado fora da tua vida. Permanece só firme. Não fica preocupado se você não está aparecendo, se os holofotes não estão voltados para você, se você não tem crescido na aparência dos homens.
cresça na estatura, na sabedoria e na graça divina, no conhecimento das Escrituras. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que o povo de Deus só perece quando tem entendimento. Mas você foi chamado para ter o entendimento do alto. Sabe por quê? Porque a gente só dá o que... Então tenha conhecimento do céu. Não é conhecimento da terra, não. Tenha sobre a sua boca, quando você abrir a sua boca, palavra que é espada e que modifica, e que cura, e que liberta. Não tem uma palavra de holofote e de alma em que vai massagear a aparência como o joio faz. Não. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para ser separado de um celeiro. E o celeiro do céu. Um lugar onde está reservado só para os que perseveram, para os que não retrocedem, para os que não negociam seus valores e os seus fundamentos. Amém? Seja renovado com esta palavra. Não com o crescimento, com a aparência e com a multiplicação do joio. Vai passar. Vai acabar. Palavra do Senhor. E aqueles que meditam na sua lei, de dia e de noite, guarda no seu coração, permanecerão para sempre. Deus te abençoe. Sejam renovados com essa palavra. Seja inspirado, Espírito Santo, para continuar fazendo a obra que o Senhor te confiou. O arquiteto maior, aquele que tem te moldado para ser um edifício bem ajustado na palavra. E não somente areia, que quando vem as tempestades, que quando vem as ações, não tem fundamento e cai. Mas você é um edifício bem ajustado na palavra. E que vai resistir e que vai suportar tudo em nome do Senhor. Ei, não se preocupe com o tamanho do Golias, não. Davi só tinha uma baleeira, como a gente diz aqui na Paraíba, e uma pedrinha lisa. Mas foi suficiente, porque ele disse a frase certa. Ele disse a frase certa para quem estava zombando dele, para quem não estava acreditando nele. Ele lançou a sua baleeira com aquela pedra, e quando ele lançou a palavra, ele disse: eu vou em nome do Senhor. Aquilo foi o ponto-chave, foi a frase-chave para derrubar o Golias que estava na frente dele. A palavra certa e na hora certa da parte para derrubar os Golias e para destronar os joios que têm crescido, que têm aparecido e que têm multiplicado do teu lado. Porque tua raiz, trigo, ela é profunda. A do joio não. Vai ser arrancada e queimada. Mas o teu lugar é o celeiro do céu. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.